O 1 e o 5. Ah, tá. Então, essa questão número 1, né? Deseja-se investigar se uma determinada espécie de bactéria sobrevive em um meio de cultura hostil, sem nutrientes adequados para o seu desenvolvimento. Constatou-se nesse meio, constatou-se que nesse meio o tempo de vida em dias de uma espécie dessa bactéria possa ser modelado por uma variável aleatória exponencial de média 21. Tá, então a primeira coisa é anotar, né, os dados. Então a gente tem x, é o tempo de vida, né, da bactéria. Esse tempo de vida está sendo medido em dias. Aí a questão fala, esse tempo de vida, x, tem distribuição exponencial com taxa. Bom, a média é 21, né? Aí a gente tem que lembrar que na exponencial a média é 1 sobre a taxa, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver y com distribuição exponencial lambda, isso aqui quer dizer que a média de y é igual a 1 sobre lambda, tá? Acontece que na exponencial, o valor que a gente coloca aqui é igual a 1 sobre a média, não é isso? Ou a média é 1 sobre o valor que a gente coloca aqui. Então, aqui tem que fazer esse ajuste. Tem que colocar x com distribuição exponencial 1 sobre 21. Tudo bem? Na verdade, eu não entendi muito bem essa parte, não. Tá. Então, é porque na exponencial, né, se a gente for fazer a conta, se a gente tem uma variável aleatória exponencial com taxa lambda, a média dessa variável aleatória vai ser 1 sobre lambda, né? A gente viu que tem essa expressão. Eu só não consigo fazer a conta com vocês, porque para calcular, aí eu tenho que resolver integral. Aí eu não quis fazer isso, então eu coloquei para vocês direto. Eu teria que fazer isso aqui. X que multiplica a densidade da exponencial, que é lambda e elevado a menos lambda x. Se você resolver isso aqui, que é a definição, né, é x, a definição de valor esperado, a integral de x vezes a densidade. Então, isso aqui vai dar 1 sobre lambda. Depois fazer um monte de conta, tá? Aí, as contas foi que a gente pulou. E aí, eu falei para vocês, olha, pessoal, o valor esperado de uma variável aleatória exponencial é 1 sobre a taxa. Aí, eu coloquei até aqui na dica, olha, lembre-se que para x com distribuição exponencial lambda, temos o valor esperado de x igual a 1 sobre lambda. Aí, eu vou fazer o seguinte, né? Se você ficar na dúvida, pode fazer assim. Pode colocar, bom, então o tempo, ele falou que é exponencial, se a exponencial tem uma certa taxa lambda. E aí você faz a conta, né? Ele está falando que a média é 21. Então ele está dizendo isso, ó. A média, que é o valor esperado, é igual a 21. Mas essa média também é 1 sobre lambda. Bom, se 1 sobre lambda é 21, então lambda vai ser igual a 1 sobre 21, certo? Porque você multiplica por lambda dos dois lados e depois divide por 21. Vai dar lambda igual a 1 sobre 21. Então, a gente tem x com distribuição exponencial e a taxa é 1 sobre 21. Tudo bem? Ah, sim, tudo bem, eu já tinha errado aí mesmo. Tá? Tem só que tomar cuidado com respeito a isso. Mas eu acho que das variáveis que a gente aprendeu, a exponencial é a única que é assim, que tem essa expressão mais complicadinha para a média, né? Nem é tão complicado, mas é só que tem que lembrar, né? Aí por isso que eu coloquei a dica. Mas, enfim, é porque a gente só viu a exponencial que tem esse tipo de comportamento, mas outras variáveis, até a uniforme também. Se pensar, se você tivesse, né, vou colocar aqui, Z com distribuição uniforme AB. Quem é a média? A média de Z não é nenhum dos parâmetros, né?
A média é uma expressão que envolve os parâmetros. Seria o ponto médio entre entre os dois extremos, o extremo da esquerda e o da direita. Tá vendo? Então, o valor esperado é uma função dos parâmetros. Em geral, é o que vai acontecer. O valor esperado de uma variável aleatória é a função dos parâmetros, só que para muitas variáveis aleatórias, essa função é a própria identidade. Ou seja, para muitas distribuições, o valor esperado vai ser um dos parâmetros daquela distribuição, mas para outras distribuições, não. Bom, então esse é o primeiro ponto, né? Identificar qual é a variável aleatória, definir ela em palavras e depois colocar a distribuição. Aí vamos continuar. Suponha que, a partir do momento em que se iniciou a cultura da bactéria nesse meio hostil, tenha transcorrido 6 dias e a bactéria ainda esteja viva. Então, ele está supondo que já se passaram 6 dias e a bactéria continua viva. Ele pergunta, qual é a probabilidade? Aí eu vou começar a escrever aqui, tá? Qual é a probabilidade de que a bactéria sobreviva por pelo menos mais 20 dias no meio? Então, ele quer saber qual é a probabilidade do tempo de vida ser de pelo menos 20 dias a mais nesse meio. Então, aqui eu ainda vou completar. Como assim 20 dias a mais no meio? Bom, a gente sabe que já transcorreu 6 dias. Então, essa probabilidade é dado que o tempo de vida da bactéria vai ser de pelo menos 6 dias, certo? Por quê? Essa bactéria no 6º dia, essa bactéria está viva. Então, a gente quer a probabilidade de que o tempo de vida da bactéria seja de 20 mais 6 dias, dado que a bactéria já sobreviveu, continua viva, né, depois de 6 dias. Não é isso? Ó, vê se não vai dar isso. Isso aqui vai ficar P de x maior ou igual a 26, dado x maior ou igual a 6. Né? Ele está falando assim, ó, suponha que a partir do momento que se iniciou a cultura de bactéria nesse meio hostil, tenha transcorrido 6 dias e a bactéria ainda esteja viva. Então, essa é a parte que diz dado que x é maior ou igual a 6. Ou seja, dado que o tempo de vida da bactéria foi de mais de 6 dias. Ou seja, no 6º dia a bactéria continua viva. Qual é a probabilidade de que a bactéria sobreviva por pelo menos mais 20 dias no meio? Então, qual é a probabilidade de x ser maior ou igual a 26, dado que x é maior ou igual a 6? Não é isso? Eu tenho que somar 6 a esses dias aqui. Porque se a gente sabe que ela já está viva há 6 dias, e eu estou perguntando a chance dela sobreviver por mais 20 dias, então eu quero saber a chance dela sobreviver por pelo menos 26, dado que ela já sobreviveu a 6. Tudo bem? Tudo bem. Bom, aí eu tenho 2 caminhos para resolver para calcular essa probabilidade. Ou eu posso me lembrar da propriedade da perda de memória da exponencial, ou então eu posso resolver isso usando o condicionamento, tá? Então eu vou fazer primeiro pela propriedade da perda de memória. Então vou até colocar aqui. Da perda de memória da exponencial lambda. Então, o que diz a propriedade da perda de memória? Lembra que a exponencial tinha aquela propriedade esquisita? Que, por exemplo, se a gente pensasse na exponencial como tempo de vida de um aparelho eletrônico, né? Então, tinha aquele comportamento, né? Tipo, se eu já tenho o meu laptop, digamos, há 2 anos, e ele nunca deu defeito, a probabilidade dele dar defeito durante o próximo ano, né? É a mesma probabilidade dele dar defeito logo no primeiro ano que eu comprei, né? O que é bem bizarro, né? Porque se você pensar, quanto mais tempo já vai ter passado, maior vai ser a chance daquele laptop vir a falhar, né? É a mesma coisa com o ser vivo, né? Por exemplo, se você pensar, a chance de eu, Tadeu, morrer dentro de um ano é muito mais baixa agora do que quando eu tiver, digamos, se eu chegar lá, né, 90 anos. Se eu tiver 90 anos, a chance de eu sobreviver por mais um ano é muito menor do que agora, né? Assim, eu não tenho nenhuma vida irresponsável de, tipo, dirigir
embriagado nem nada assim, não. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se x tem uma variável, se x tem distribuição exponencial, ele tem essa propriedade de perda de memória, que diz que a sobrevivência dele, por um intervalo de tempo, tanto faz se vai acontecer no final da vida daquele indivíduo ou no início da vida, a probabilidade é a mesma. É como se eu dissesse que no ser humano não importa a probabilidade do ser humano morrer, de uma pessoa, um indivíduo qualquer, morrer no intervalo de um ano, é a mesma desde que você, não importa que seja logo no início da vida da pessoa, que de repente tem mais riscos dela morrer, ou no final da vida, tipo, depois de 90, depois de 80, essa probabilidade é a mesma. Então, se a gente for usar dessa propriedade, aqui significa o quê? Eu já tenho, a bactéria já estava viva no sexto dia. Eu quero saber a probabilidade dela viver mais 20. Essa probabilidade é a mesma da probabilidade dela viver por mais de 20 desde o início. Então, ficaria igual a P de x maior ou igual a 20. Né? Ele está falando qual é a probabilidade que ela sobreviva por pelo menos mais 20 dias no meio. Então, o que ele está fazendo é pegando esse intervalo de 20 dias e colocando ele depois de 6 dias. Né? Então, é o mesmo do que se eu colocar esse intervalo de 20 dias no início, por causa da propriedade de perda de memória. Aí, para fazer isso, eu posso fazer usando o acumulado. 1 menos P de x menor ou igual a 20. Aqui, tanto faz incluir igualdade ou excluir, tá? Porque x é variável contínua. A gente já viu que a exponencial é uma variável aleatória contínua. Então, tanto faz eu botar igualdade ou não botar, tá bom? E aí? Bom, eu posso resolver isso usando aquelas funções P do R, né? Tem uma função que chama pexp. Aí aqui não vai dar espaço. Então, vou botar 1 menos pexp de 20. Né? Então, primeiro eu vou colocar até onde eu quero que acumule para a esquerda. Aí por isso eu botei um menos, tá, pessoal? Por isso que eu inverti essa desigualdade aqui, porque eu queria usar a função pexp. Então vai dar 20 e a taxa, né, que no R se chama rate, a gente vai botar 1 sobre 21. Tá? Então vamos lá para o R para obter essa probabilidade. Então isso aqui vai dar 1 menos pexp de 20 e a taxa fica sendo 1 sobre 21. Ops. Então vai dar 0,3858. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessa resolução, nessas contas? Para mim ficou super claro, professor. Eu não tinha pensado no PESP. Ah, tá. A gente também viu na aula que tinha aquela fórmula, né? Que era na exponencial. Eu vou até colocar aqui para a gente lembrar. Se x tem distribuição exponencial com taxa lambda, então a gente sabe que P de x menor ou igual a x, para qualquer x positivo, né? Isso aqui vai dar 1 menos E elevado a menos lambda x. A gente tinha feito, né? A gente tinha achado uma expressão para acumulado da exponencial. Então, podia fazer usando essa fórmula também, tá? Eu posso até colocar aqui, vamos ver. Então, ó, essa parte entraria aqui, né? Então, daria 1 menos, só para ver que vai dar a mesma coisa, 1 menos. Aí, agora eu vou colocar essa probabilidade de x ser menor ou igual a 20. Então, eu vou pegar aqui e no lugar do x eu vou colocar 20. 1 menos exp. Lembrando, né, que E elevado tem que ser exp. Ele não tem E elevado no R. Então, vai dar exp de menos lambda, mas o meu lambda é 1 sobre 21, que multiplica 20. Tá? Então, tá vendo? Deu a mesma probabilidade. Então, podia fazer por aí também.
tá? Você me colocou mais alguma coisa? Professor. Eu tinha pensado justamente nessa. Oi, pode falar. Eu tinha um pouco de dúvida com relação ao comando no R, né, de exponencial, que o DESP, ele vai calcular exatamente o quê? Ah, boa pergunta. O que o DESP calcula, né? O DESP, aí, esse D e distribuição depende se a variável é contínua ou se a variável é discreta. Quando x é discreta, esse D vai calcular a probabilidade de x igual a x, né? Quando a distribuição é contínua, ele vai calcular a densidade. Então, ele vai calcular a altura da função de densidade, né? Por exemplo, a gente tem dois casos. A gente tem x contínua e a gente tem o caso em que x é discreta. Quando x é contínua, x tem uma certa densidade, né? No caso da exponencial, a densidade é assim. Então, aqui eu vou colocar x e aqui eu vou colocar a função de densidade, que a gente denota por f subíndice igual a variável aleatória x, né? Com o argumento x. Então, aqui está a densidade. Então, se eu pedir no R, por exemplo, né, dexp, ele vai me dar, eu vou pedir, sei lá, dexp de 1, e a taxa, eu vou colocar a taxa igual a 2, digamos, tá? Eita. Então, ele vai me dar a altura, né, ele vai me dar essa densidade aqui. A expressão do x nesse caso, né? Então, aqui eu estou colocando x exponencial lambda. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, se eu pedir dexp 1, 2, vamos botar aqui dexp 1 e 2, isso aqui retorna a função de densidade avaliada no ponto 2, onde x tem distribuição exponencial com parâmetro 2. Ah, desculpa, anotei errado, pessoal. Aqui é 1, não é 2. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui está o 1, e aqui eu tenho a minha altura aqui. Então, essa altura é o dexp. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que é a expressão da densidade da exponencial. Ela é igual a lambda, e elevado a menos lambda, x. Então, aqui eu tenho o dexp, né? Deu isso aqui. Deixa eu limpar um pouco a tela para a gente poder, para não confundir com o de cima. Então, o dexp deu isso. Agora, eu vou fazer na força bruta, tá? Lambda. Vou colocar aqui o valor de lambda, né? Lambda é 2, então vai dar 2 vezes exp. Vou colocar a expressão toda. Menos 2, que multiplica 1. Vamos ver quanto é que vai dar. Estão vendo por que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando aqui o lambda, que era 2. Aqui aparece lambda também, então eu botei 2 aqui. E aqui no x eu coloquei o 1. Então, se eu fizer, ó, deu o mesmo valor, tá? Então, quando x é contínuo, isso tudo é para mostrar o seguinte, quando x é contínuo, o dexp, ou o dnorm, ou então o dt, por exemplo, que é da t-student, ele vai me dar a densidade, vai me dar a altura da função de densidade naquele ponto, tá? Que não vai ser muito útil para a gente, tá, pessoal? Porque isso aqui não é a probabilidade, não é uma probabilidade de nada, é só a altura, né? A gente usa para fazer gráfico, né? E quando x é discreto? Quando x é discreto, aí acontece o seguinte, aí a gente vai ter, eu vou pegar um exemplo, sei lá, binom, né? Em que a gente vai ter algo assim, 1, 2. Né? Aqui x, aqui. E no caso de x discreta, x não tem densidade. Então, o que a função d vai me fazer é retornar a função de massa de probabilidade. Tá? Então, ela vai retornar essa função aqui. Totalmente diferente, tá vendo?
né? Daqui, esse caso com esse caso. Então, se eu pedir, por exemplo, debinom, aí eu vou colocar aqui meus argumentos, né? Eu quero debinom de 1, eu quero size, que é o parâmetro, que é o número de tentativas, igual a 2, e eu quero a probabilidade de sucesso, digamos, igual a meio. Então, ele vai retornar a probabilidade de x ser igual a 1, onde x é binomial 2, 0,2. Tá? Eu falei meio, coloquei 0,2, né? Era para fazer assim. Então, tá vendo? Deu meio. Então, essa altura aqui é 0,5. E se eu fizer debinom 0, vai dar 0,25. E se eu fizer o debinom 2, também vai dar 0,25. Tá vendo? Então, é isso que ele retorna. Então, depende. Se x é contínua, como no caso do exponencial, ele vai dar a altura da densidade. Se x for discreta, ele vai me dar a altura da PMF. Então, aqui é a densidade. E aqui é a função massa de probabilidade, FMP, que é P de x igual a x. Tudo bem? Beleza, entendi mesmo. Obrigado. De nada, de nada. Você tem que prestar atenção nisso. É um pouco dúbio, né? Porque quando o x é discreto, não tem densidade, mas o R ainda continua usando o D aqui, como se fosse densidade da binomial. Sim, pois é. Aí eu tinha ficado confuso na hora de fazer esses exercícios novos aí. Confunde realmente. Mas espero que tenha ficado mais claro agora. Deu para entender, sim. Valeu. De nada. Então, pessoal, mais alguma pergunta sobre essa questão? Não? A outra questão que vocês tinham comentado era qual mesmo? Era 5 que a Lívia tinha falado. Tá, 5. Tá. 5. Então, bom, vamos lá. Questão 5. Considere a distribuição dos níveis de colesterol sérico para todos os homens de 20 a 74 anos de idade morando nos Estados Unidos, tá? A média dessa população é μ igual a 205 e o desvio padrão é sigma igual a 42, tá? Se selecionarmos uma amostra de tamanho 35 da população, quais são as chances de obtermos um valor para a média amostral de 200? Tá, para a média amostral. Considere o tamanho de amostra grande o suficiente para que o teorema central do limite seja aplicado. Beleza. Então, tem que começar a coletar os dados do problema, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a média da população, essa população aqui de homens de 20 a 74 anos de idade, essa média do nível de colesterol, né, é esses valores aí. Então, vamos lá. Então, eu tenho X, que é a minha variável aleatória de interesse, que é o nível de colesterol sérico. Caraca, aqui está chovendo bastante. Colesterol sérico. Eu vou colocar aqui na população, tá? Vou deixar subentendido com a população pelo que está escrito no problema. Então, eu estou dizendo o seguinte, repara que eu não disse qual é a distribuição, né, qual é a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória. Eu só falei a média e o desvio padrão. Tá vendo? Em momento nenhum eu falo qual é a distribuição da população. Então, eu não consigo escrever, por exemplo, X tem distribuição normal, média μ, sigma 2. Ou X tem distribuição exponencial, eu não sei, não estou falando nada sobre isso. Então, como é que a gente pode escrever o que foi dado, né? A gente escreve assim, a média dessa população é de X, né? Então, a média é igual a μ, que vale 205, tá? E o desvio padrão é
42. Então, vou botar aqui, ó, desvio padrão de x. Quem é desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância, né? Que ele está denotando por sigma, e esse valor vale 42. Aí que eu ignorei as unidades de medida, tá, pessoal? Porque é meio chato ficar escrevendo isso toda hora. Então, eu tenho esses dois dados sobre a minha população, mas eu não sei qual é a distribuição que ela tem. Aí, vamos lá. Ele diz o seguinte: se selecionarmos uma amostra de tamanho 35 da população, quais são as chances de obtermos um valor para média amostral de 235 ou mais? Então, ele está perguntando o seguinte: qual é a probabilidade de eu observar um x barra como sendo 235 ou mais? Tá? É isso. Então, repara que ele está fazendo uma pergunta sobre a média amostral, mas a informação que ele me deu é sobre X, sobre o nível de colesterol sérico na população, e não sobre a média amostral do nível de colesterol sérico na população. Então, para eu conseguir calcular essa probabilidade, eu preciso descobrir qual é a distribuição de X barra, né? Do contrário, eu não consigo calcular essa probabilidade. Então, aí ele já até dá a dica aqui, ó, considere o tamanho de amostra grande o suficiente para usar o teorema central do limite. Então, a gente vai usar o teorema, né? Então, pelo TCL, a gente tem o seguinte: x barra tem distribuição aproximadamente. O que o TCL diz? Que a distribuição da média amostral é aproximadamente normal, onde a média é a mesma média da população e a variância é igual à variância da população, que é 42 ao quadrado, só que ela fica n vezes menor, né? Certo? Então, tem que lembrar dessa propriedade, né? Que vem do TCL. Aqui, no lugar de n, eu já posso colocar direto os 35, né? Então, é isso. Eu já sei qual é a distribuição de x barra. Ela vai ter a mesma média da população e a variância da população, que é isso ao quadrado, vai ficar n vezes menor, né? Desculpa, a variância da média amostral é n vezes menor do que a variância da população. Então, essa é a expressão de x barra. E aí, agora eu posso usar, né, isso para calcular essa probabilidade aqui. Então, como é que eu calculo? Isso vai dar 1 menos a probabilidade de x barra menor do que 235. E aí, como a variável é contínua, tanto faz colocar a igualdade aqui ou não colocar. Que vai ser 1 menos. Essa probabilidade aqui é um P enorme da vida, né? Avaliado no ponto 235. A média é 205. E eu tenho que lembrar que no R eu entro com desvio padrão, né? Então, o desvio padrão vai ser a raiz disso aqui, que é 42, dividido por raiz de 35, tá? Então, vou lá no R e vou calcular essa quantidade aí. 1 menos P enorme, 235, 205, 42, dividido por raiz quadrada de 35, tá? Ops. Então, deu esse valor aqui, bem pequenininho, né? Eu já botei em menos P enorme. Como é que eu leio esse número, né? 1,19 vezes 10 elevado a menos 5. Quando tem esse E menos 0,5, quer dizer vezes 10 elevado a menos 5, tá? Se eu for escrever, né, no AVA, escrever esse número aqui, eu não vou escrever assim não, tá? Porque se eu escrever assim, ele não vai entender. Então, tem que escrever 0,0000119, tá? Tá certo. Tudo bem?
O número E ali não é número E não, né? É só tipo... Não. Ah, tá. É meio confuso, tá vendo? Olha só. Aí, se você tiver dúvida, né, pode até escrever no R que ele vai exibir para você desse jeito, tá? Porque às vezes a gente se enrola, né, contando esses zeros aqui. Eu mesmo tenho que contar com calma, porque senão, Sim. se eu esquecer um, aí se eu fizesse errado, de propósito, colocasse aqui, ó, ele não ia dar o mesmo número. Então tem que tomar cuidado com isso. Se ficar na dúvida, escreve e vê se ele escreve igual aqui em cima. Mas esse é elevado a menos, não sei o quê, isso aqui é vezes 10 elevado a isso. Eu não sei por que ele bota essa notação Ele não bizarra. faz anotação científica com 10? Não, ele faz. O que ele quer dizer é o número vezes 10, mas eu não sei por que ele denota com E aqui. Isso aqui é contra-intuitivo, entendeu? Entendi. Então você meio que já tem que saber que onde aparece esse 10, na verdade, esse E, na verdade, é vezes 10 elevado a, e aí depois vem o número. É bem esquisito. Aí tem umas esquisitices, assim, ele é bom, mas tem que prestar atenção, senão às vezes você faz dá uns problemas, né? Por exemplo, tem um do R que eu levei anos para descobrir que era isso. Você cria um vetor, eu vou criar esse vetor aqui no R. Se eu exibir ele aqui, ele parece que é um vetor linha, né? Lembra lá de matrizes, lá do ensino médio? Um vetor é isso, é uma matriz que tem vários, cada posição é um número diferente. Então, isso aqui é uma forma de escrever dessa maneira. Só que esse x aqui, esse vetor, ele mostra o vetor na horizontal, mas, na verdade, o vetor é vetor vertical. Então, o x, na verdade, internamente para o R, ele é o vetor assim, 1, 2, 3, e não desse jeito. Então, às vezes, quando você vai fazer multiplicação matricial, dá problema, porque, enfim, se você estiver resolvendo um sistema e quiser multiplicar matricialmente, lembra que as dimensões fazem diferença. Se você tiver com vetor linha ou vetor coluna, muda o resultado da multiplicação de matriz. Então, é bem bizarro, porque o R mostra assim, mas para ele, na hora de fazer as contas, o vetor, ele é sempre, todos os vetores que você cria sempre são verticais. Então, assim, até você descobrir que isso existe, você acaba apanhando muito e tendo vários bugs nos códigos. Mas, uma vez que você aprende, você já sabe, então já tem esse problema. É igual esse negócio do número, né? Então, assim, tem umas arbitrariedades, né? Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo. Ficou alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Nesse exercício? Acho que foi. Sim, professor. Acho que foi. Obrigada. De nada. Então, pessoal, tem mais alguma dúvida? Sobre a 2? Tá, peraí. Vou voltar lá para número 2, então. As árvores de uma plantação de uma empresa de fabricação de celulose têm suas alturas variáveis. Tá. Sabe-se que a altura das árvores tem distribuição aproximadamente normal, com média igual a 15,8 metros e o desvio padrão igual a 1,9 metros. Tá. Se escolhemos ao acaso uma árvore da plantação, qual é a probabilidade de que essa altura esteja compreendida entre 13 e 18,6 metros? Bom, esse é mais imediato, né? Ele está falando assim, a distribuição de x, eu vou botar aqui x como sendo a altura da árvore, tá? Então, ele diz assim, se escolhermos ao acaso uma árvore da plantação, qual é a probabilidade de que a sua altura esteja entre isso e isso, né? Então, tem que estar entre 13 e 18,6. Qual é essa probabilidade aqui? Ele está dizendo que x é aproximadamente normal, com média 15,8 e desvio padrão igual a 1,9 metros. Então, sempre tem que prestar atenção, pessoal, se é desvio padrão ou se é variância, tá? Como ele falou desvio padrão, então a variância é 1,9 ao quadrado.
Então, isso aqui vai dar o quê? Vou colocar logo a expressão aqui do lado. Vai dar assim. Eu quero P norme. Aí eu pego o maior número, né? 18,6. Qual é a média? A média é 15,8. Qual é a variância? 1,9 ao quadrado. Tá? Bom, mas eu tenho que lembrar, né? O R, ele recebe não a variância, ele recebe o desvio padrão. Então, aqui é só 1,9, tá? Então, tem que ter sempre isso em mente. Agora que eu vou copiar para poder escrever menos. Então, ó, eu vou primeiro acumular até esse ponto, que é essa primeira parte, e depois eu vou subtrair acumulado até o 13, para ficar x entre 13 e 18,6. Então, aqui eu troco por 13, pronto. 0,8594, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Ela é mais direta, né? A dúvida é no item B, tá? Então, vamos ver aqui o item B. Qual é o valor da altura, tal que 1,5% das árvores mais baixas da plantação tem altura inferior a esse valor? Ah, é meio confuso, né? Então, ele está perguntando qual é o valor da altura. Então, ele não quer uma probabilidade, né? Ele quer um valor de altura, né? Qual é o valor da altura, tal que 1,5% das árvores mais baixas da plantação tem altura inferior a esse valor? Aqui eu nem precisaria dizer mais baixas. Poderia dizer simplesmente, qual o valor de altura tal que 1,5% das árvores da plantação tem altura inferior a esse valor? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, para ilustrar, eu vou colocar a distribuição das árvores. Tá? Então, ele diz que é aproximadamente normal. Então, aqui está a distribuição das árvores. Então, no eixo Y, no eixo X eu tenho a altura das árvores. Ele quer um valor de altura tal que 1,5% das árvores estão abaixo desse valor. Então, por exemplo, esse valor não pode ser esse aqui, né? Porque 50% das árvores estão abaixo desse valor. Então, o que eu tenho que pegar é um valor mais aqui na cauda, tal que aqui eu tenha só 1,5%. E aqui é o meu valor de x. Então, o que eu quero descobrir é esse valor de x, né? Então, como é que eu faço isso? Então, eu posso fazer o seguinte, né? Ele está me dizendo que 1,5% é igual à probabilidade de eu observar uma árvore com altura menor do que x, não é isso? E eu quero descobrir o valor de x, tá? Bom, então, por essa expressão, eu tenho que identificar, bom, quem é x? O x é o quantio, né? É o Q enorme, ele é o quantio que deixa 1,5% à esquerda, não é isso? E aí, qual é a média e a variância da normal em questão, né? É 15,8 aqui na média, e a variância é 1,9. Ou seja, mas como, né, o R trabalha com desvio padrão, eu tenho que botar 1,9. Tá? Bom, então, beleza. Agora é só pedir lá no R. Lembra que tem essa função que é enorme, que é a função quantio? Que é enorme, 0,015. A média, 15,8. E o desvio padrão é 1,9. Tá? Então, essa altura, né, é igual a 11,6768. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que só 1,5% das árvores, né, nessa plantação tem menos de 11 metros, 11,6 metros de altura, tá? Então, é isso que você calcula para
É assim que você calcula quantis, né, em distribuições. E a interpretação é essa, que abaixo desse valor tem 1,5% das árvores. Tudo bem? Né, deu para entender? Ou ficou Tranquilo, alguma professor. dúvida? Tá. Deixa eu ver o que mais teve de questão. 4, letra B. Quatro, letra Professor, B. Oi. eu tinha falado da 4 letra B, mas eu também tô com uma dúvida na A, porque eu queria Uhum. saber se esse 5, por exemplo, aí, seria variância ou desvio padrão. Ah, então, tá, entendi. O que acontece é o seguinte, no R, é porque isso é uma coisa do R, né? Ele está programado para receber desvio padrão, ele não está programado para receber variância. Então, e a gente aqui no curso, e assim, acho que praticamente em todos os livros e de estatística e tal, sempre consideram a normal, o segundo parâmetro, como sendo variância. E a gente está fazendo a mesma coisa. Então, toda vez que eu escrever numa questão em distribuição normal, dois parâmetros, o primeiro parâmetro é a média e o segundo parâmetro é a variância, tá bom? Então, esse 5 aqui, na verdade, é variância, tá? Então, quando você for transplantar para o R, tem que colocar a raiz. Então, se você for fazer, por exemplo, Q enorme, então vai ter que ser Q enorme, um valor, depois 52, depois raiz quadrada de 5, tudo bem? E aqui é bem similar, tá? Com esse outro problema da altura das árvores. O que vai acontecer é que eu quero separar os 5 maiores comprimentos na população, e essa função que é enorme, ela dá os quantis para a esquerda, então vai ter que fazer com 95%, tudo bem? Então só tem que se atentar para isso. Ok. E deixa eu passar então para B. Na B a gente tem que essas pinças de escorpião são uniformes, de parâmetro A a B, né, em que o A é 45 e o outro 51. Ele pergunta qual é o comprimento da pinça que separa os 3% maiores na população. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou desenhar aqui, tá? Como é que é, onde está definida a minha uniforme. Tá aqui, 45 e aqui, 51. Então, ó, o comprimento das pinças está no meio desse intervalo aqui. Eu quero saber qual o valor que divide os 3% maiores da população. Então, é um valor que está aqui, em que torna essa área daqui igual a 3% do total, né? Então, eu vou colocar, isso aqui precisa representar 3% de, do comprimento total. Quanto é o comprimento total? De 45 até 51? 6, né? Então, esse pedacinho aqui, ele vale 3% de 6. Então, 3% de 6 é o quê? 3% de 6, né? Então, isso aqui vai dar 0,18, tá? Então, ó, esse pedaço aqui tem que valer 0,18. Se esse pedaço, se esse pedaço todo aqui vale 0,18, quanto que é esse valor? Né? Quanto que é esse valorzinho aqui? Que esse é o valor que separa, né? 3% acima e 97% para baixo. Então, esse valor vai valer 51 menos 0,18, que vai dar 50,82. Não é isso? Então, eu escreveria assim, ó, P de x maior do que 50,82 igual a 3%, tá?
Eu acabei fazendo conta de quantio sem pedir para o R, tá? Assim, mas é só porque é uniforme, tá? Porque como é uniforme, a probabilidade é só calcular o percentual da área sobre o percentual, sobre o comprimento total da área, né? Aí eu consigo fazer desse jeito. Mas eu também conseguiria usar QUNIF no R, tá? Então seria como? O que eu quero é o quantio da uniforme, então QUNIF. Qual é o quantio que eu quero? Se eu quero 3% para cima, então para baixo eu quero 97. Quais são os limites, né, da uniforme? 45 e 51. Se eu fizer, vai ter que dar a mesma coisa, vai dar 50,82. Vamos fazer aqui no R para a gente conseguir obter o valor. Aqui o NIF, 0,97, 45 de limite inferior, 51 de limite superior. Viu? 50,82 foi o mesmo valor que a gente obteve aqui. Obrigado, professor. Beleza? De nada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? O senhor pode fazer a C dessa 4 também? Que eu não entendi muito bem, não. Tudo bem. Então, vamos lá para C. Considere o tempo em dias até a germinação de uma semente em certas condições de solo, clima e disponibilidade de nutrientes, seja distribuído conforme uma exponencial com taxa 1,9. Então, não, 1 sobre 9. Então, x exponencial com taxa 1 sobre 9. Quantos dias de germinação correspondem aos 8% das sementes que mais demoram a germinar? Então, quantos dias de germinação correspondem aos 8% das sementes que mais demoram? Tá, então o que você tem que fazer é o seguinte. Vou colocar aqui o gráfico da densidade da exponencial. Deu a impressão de que ele estava aumentando ali. Então, essa é a expressão da densidade, né? Fx de x1 e aqui xi. Então, ele quer saber quantos dias de germinação, que esse x representa dias até germinação, né? Dias até germinação. Então, ele quer saber quantos dias de germinação correspondem aos 8% das sementes que mais demoram a germinar. Então, aqui eu tenho 8%. Então, esse aqui é o divisor, né? Esse valor aqui é o que divide as sementes em 8% das que mais demoram a germinar e das 98% que menos demoram a germinar, tá? Então, o que eu quero descobrir é esse valor. Esse valor é o que? Exp, né? Quantio da exponencial, que deixa quantos por cento à esquerda? Se são 8% à direita, então são 92% à esquerda, né? E qual é a taxa da exponencial? A taxa é 1 sobre 9. Então, é só pedir aqui, ó, que exp 0,92 e a taxa igual a 1 sobre 9. Então, 22,73. Tudo bem? Sim, obrigado. De nada. Bom, eu não coloquei nenhum exercício para vocês de intervalo de confiança, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns exercícios que eu passei no semestre passado, como lista, e vou colocar para vocês lá no Classroom. Deixa eu aproveitar e vou fazer isso logo agora.
Eu acho que era a lista 5. Deixa eu ver aqui. Porque aí eu não vou cobrar como é que fala? Valendo ponto, mas pelo menos eu deixo uma lista para vocês irem treinando também, né? Aqui tem percentil, profundidade, teorema central do limite, exploratório de dados. Estou procurando aqui onde começa. Ah, aqui começa, né? Intervalo de confiança, 9. Então, eu já posso colocar, vou aproveitar e vou colocar logo lá no Classroom para vocês. Deixa eu ver se é isso. Beleza. Então, eu vou fazer assim, eu já vou aproveitar. Eu vou pegar essa lista aqui e colocar para vocês lá no Classroom. Vou aproveitar para fazer isso logo, senão depois eu vou esquecer. Deixa eu ver se esse aqui tem proporção. Não, aqui não tem proporção. Então, eu vou pegar aqui mais uma lista que tem a parte de proporção. Nossa, foi a lista 6. Ah, tá, é porque eu acho que eu coloquei então o junto. Deixa eu ver. Hum, aqui eu não tenho exercício de... Ele tá eu tenho alguns exercícios de intervalo de confiança para proporção, mas eles estão dentro de teste de hipótese. Eu queria alguns separados. Então, se eu fosse mais lá para os primórdios e catasse lá nas listas de quando eu era professor substituto. Mas vamos fazer isso logo, porque se eu não fizer isso agora, eu vou acabar esquecendo. 2015 foi a última vez que eu dei. Então, listas, achei. Será que eu deixei aqui? Ah, tá, deve estar aqui.
Poxa, depois eu vou ter que colocar alguma questão de intervalo de confiança para proporção. Eu não estou achando aqui, não. Bom, tá, depois eu penso nisso. Então, vou pegar para fazer alguns exercícios com vocês aqui agora, dessa lista, só para a gente treinar um pouco de intervalo de confiança. Tá? Então, aí é essa parte 9 aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, vou fazer esse primeiro, tá? Bom, então, questão 9.1. Um estudo dos efeitos do uso de cocaína no período pré-natal sobre bebês, foram obtidos os seguintes dados amostrais de pesos ao nascer. Então, aqui eu tinha N igual a 190, X barra igual a 2.700, e o S, que é o desvio padrão amostral, de 649, tá? Então, em média, essas crianças nasciam com 2,7 kg, né? E o desvio padrão era de 649. Então, item A. Use os dados amostrais para construir um intervalo de confiança de 95% para mim, o peso médio ao nascer de todos os bebês de mulheres que usaram cocaína durante a gestação. Então, eu quero um intervalo de confiança para mim e que a confiança seja de 95%. Tá? Então, eu sigo os seguintes passos, né? Então, esse exercício é mais para fixar como a gente faz para obter os intervalos de confiança. Então, primeiro passo. Para valores grandes de N, temos aproximadamente X barra padronizado, né, menos μ, dividido pela raiz da sua variância. E aqui, no caso, ao invés de colocar a variância de X barra, eu vou trocar pelo estimador dessa variância, que é o S2 sobre N. Então, isso tem distribuição T-student. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou começar por esse ponto, né, por essa informação. Então, pelo TCL, temos X barra menos μ dividido por raiz de S2 sobre N. Isso tem distribuição T de student. Com quantos graus de liberdade? N menos 1. Então, essa é a primeira etapa de construção do intervalo. Depois, calcule o valor de t de tal modo que 0,95 igual à probabilidade dessa variável estar entre menos t e t. Vou chamar isso aqui de t grande, né? Então, como eu quero confiança de 95%, então eu quero 0,95 seja igual à probabilidade de menos t estar à esquerda de t e estar à esquerda de tzinho, né? Então, aqui, para me guiar, eu sempre faço o desenho da curva. Quantos graus de liberdade? N menos 1, né? Então, eu quero obter o valor de t, tal que a probabilidade de estar entre menos t e t seja de 95%. Então, é porque aqui do lado de fora eu tenho, se são 95% aqui, então tem que ser 5% nas caudas, ou seja, 2,5% em cada cauda. Certo? Então, quando eu for juntar com essa probabilidade, porque é assim que eu calculo o t, né? Eu tenho que ver quantos por cento de probabilidade ficaram à esquerda desse valor. E ficou 0,975. Né? Então, o t ele é igual ao quantio da t, que deixa 0,975 à esquerda, né, desse valor. Então, é o quantio da t,
que deixa à esquerda 0,975 de probabilidade, com quantos graus de liberdade? 189, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí? Deu para entender o que eu estou fazendo aqui quando eu escrevo isso? Alguém ficou com alguma dúvida? Esse 189 é o Não quê, entendi professor? muito. Ah, pode Não, falar. 189 é o N-1, número de graus de liberdade. É porque a T tem um parâmetro só, né, que é o número de graus de liberdade, que são esses caras aqui, né? É como se ele fosse ele é uma distribuição de probabilidade, é tipo a exponencial, né, que a gente viu anteriormente. Só que a T tem um número de graus de liberdade, que nesse caso é igual a N-1, o meu N era 190 amostras, né? Então aqui eu tenho 190 menos 1, que dá 189 amostras. Ah, tá. Depois eu então volto para fazer a 3. Mas tudo bem? Agora deu para entender? Sim, obrigado. Tá? Então é um outro parâmetro, é como se fosse um exponencial que tem seu próprio parâmetro, né? Ou a Poisson, por exemplo. Mas no caso da T, esse parâmetro é o número de graus de liberdade, e aqui no caso ele vai ser igual a N menos 1, né? O tamanho da amostra menos 1. Então vamos lá. Eu vou lá para o R para poder fazer essas contas. Então o meu valor de T vai ser o quantil da T, que deixa 0,975 de probabilidade à esquerda, número de graus de liberdade 189. Tá? Então isso aqui vai dar 1,9726, tá? Bom, beleza. Então, ó, calculei o valor de T de tal modo que vale isso que está aqui, né? Então, vou até escrever mais uma linha para complementar. Quem é o T grande? É essa expressão aí, x barra menos μ, dividido. Aqui, ao invés de escrever raiz de S2 sobre N, eu já vou colocar direto S, que é a raiz de S2, e vou dividir pela raiz de N, tá? Menor do que T. Vamos passar para a linha de baixo. Então, continuando, eu tenho P. Agora, né, o próximo passo. Manipule a dupla desigualdade que aparece dentro da probabilidade, que é essa aqui, de modo a isolar o parâmetro μ no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, agora que tem que manipular essa expressão para que no meio tenha só um μ. Vai dar menos T, S sobre raiz de N, menor do que x barra menos μ, menor do que T, S sobre raiz de N, né? E aqui vai dar P de... Bom, agora eu tenho que deixar o μ no meio, então vou subtrair x barra aqui, aqui e aqui. Tá? E agora é só multiplicar por menos 1, né? X barra mais T, S sobre raiz de N. Lembrando, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto a desigualdade. Então, aqui ao invés de ser menor, passa a ser maior, e aqui ao invés de ser menor, passa a ser maior também. Então, pronto, já cumpri a segunda etapa. Manipulei a dupla desigualdade que aparece dentro da probabilidade, de modo a isolar o parâmetro μ no meio. Alguma dúvida nessas contas, pessoal? Bom, aí na etapa 3 ele diz: usando a etapa anterior e as estatísticas amostrais, calcule um intervalo de 95% de confiança para I. Então, bom, agora eu já obtive meu intervalo, né? Meu intervalo de confiança para mim, 95% de confiança, ele é
Bom, esse intervalo aqui é um intervalo que contém mi com 95% de probabilidade. Então, a expressão do intervalo é essa. Qual é a menor observação? Né? Qual é o menor lado do intervalo? É esse ou esse? É esse aqui, né? Porque é onde está o sinal de menos e é o menor, né? Se você for olhar nos sinais da desigualdade. Então, esse aqui é o menor número. Então, vai dar x barra menos ts sobre raiz de n, x barra mais ts sobre raiz de n. E ele pede qual é o valor, quanto que vale o intervalo, né? Então, a gente vem para cá e calcula esse intervalo aqui. A gente vai obter o seguinte valor, né? Vamos lá. Aqui eu vou colocar o t igual a, tá? Esse QT0975. É só para, bom, quando eu quiser chamar, ao invés de escrever 1.9726, eu escrevo T assim, tá? Vou fazer a mesma coisa para S, para N e para X barra. Então, S vai ser igual a 649. O Mi, não, desculpa, o X barra é igual a 2700. O N igual a 190, tá? Então, aí agora a gente vai fazer a expressão que está aqui. Vai dar x barra menos t, que multiplica s dividido por raiz quadrada de n, tá? Ah, eu não rodei, né? Então, eu só escrevi aqui em cima e não dei Ctrl Enter. Então, eu vou fazer isso. Agora, quando eu der Ctrl Enter nessa linha, na linha 22, pronto, eu obtive meu extremo da esquerda do intervalo, que é 2607,123. E o limite superior do intervalo. Agora eu vou copiar isso aqui para a linha de baixo. No lugar de menos eu tenho mais, pronto. 2792,877. Tá? Então, está aqui o meu intervalo de confiança, né, para mim. Então, lembrando da interpretação do intervalo, pessoal. Como é que eu interpreto isso? Interpreto como 95% por construção, né? Ó, 95%, né, é a chance do intervalo de confiança conter o verdadeiro valor de mi. Aí, na amostra que eu observei, o meu intervalo de confiança ficou sendo 2.607, 2.792, tá? Então, quer dizer que esse intervalo pode ser um dos 95%, né, que contém mi, ou ele pode ser um dos outros 5% que não contém mi. Como tem 95% de probabilidade associado a conter mi, eu vou acreditar que esse é um dos intervalos que contém mi, tá? Mas eu posso estar errado, e eu nunca vou saber, tá? Se eu estou certo ou errado. Eu só tenho o grau de confiança de 95%, né, que me diz, bom, tem uma confiabilidade razoavelmente alta de que o verdadeiro valor de mi esteja entre esses dois extremos aqui do intervalo. Tudo bem? Ficou Professor, Oi, pode falar. nesse caso você sabe o valor de mi? Não, não sei. Só se a gente investigasse todas as mães naquela região, né, que foram usuárias de cocaína. Uhum. E mesmo Aí seria a assim, média, né? isso seria a média. Eu tiraria a média para saber qual é o peso médio dos recém-nascidos dessas mães. Mas eu poderia pensar, isso aí é uma questão mais um pouco de detalhe, né? Mas mesmo que eu conseguisse, né, esse é um ponto interessante, mesmo que eu conseguisse olhar todas as mães da população, ainda assim, e fizesse a média, ainda assim eu não teria a média populacional. Que essa média populacional é uma média teórica. Quando tiver uma outra mãe usuária de cocaína, e quando ela tiver o outro bebê dela, né, essa mãe não foi contabilizada na média, né? Então, na verdade, essa média é um construto teórico, que ela está por trás, né, da geração de
crianças, né, que vão ter os seus pesos lá ao nascer. Então, na verdade, essa média populacional é uma média que vai valer para todas as mães. Então, quando eu tiver novas mães, elas vão ser, as observações, né, do peso dos filhos dela vão estar relacionadas a essa média populacional. Então, ele é até uma quantidade que eu, de fato, não consigo calcular. Então, não tem como a gente saber, na verdade. Tudo bem? Sim, sim. Professor, Hum. licença. É só uma dúvida em relação à prova. A matéria vai de análise exploratória de dados até intervalo de confiança? A matéria vai... Duas provas, no caso. Isso. As duas provas, a matéria vai ser a mesma. Vai pegar... vai vir só até intervalo de confiança. Então, eu fiz um inicinho de teste de hipótese com vocês, mas a gente não vai cobrar na prova. Então, a matéria vai só até intervalos de confiança. Tudo bem? Então, começa daquela parte de análise exploratória. Eu também não vou colocar nenhuma questão de amostragem, tá? Foi aquela primeira semana que a gente viu de aulas quando deu aqueles feriados e tal, e eu não pude dar aula presencial. Como é que fala? Não é nem presencial, né? Síncrona, né? Então, vai da parte de análise exploratória até essa parte final de intervalo de confiança. E para ambas as provas é a mesma matéria, né? Isso. Uhum. Ah, sim. Muito obrigada, professor. De nada. Deixa eu voltar então, pessoal, para poder... mas alguém ficou com alguma dúvida ou na interpretação, ou nessa expressão, em como faz para manipular essas expressões, ou como que interpreta o intervalo? Não? Tá, vamos lá. Então, bom, o restante, ele é bem parecido, tá, pessoal? É só um outro caso, na verdade. Agora tem uma segunda amostra, só que essas são de bebês que vieram de mães que não eram usuários de cocaína. Tá? Então é bem repetido. Vou deixar para vocês fazerem como exercício. Deixa eu voltar, porque alguém tinha me pedido alguma coisa na questão 3, para voltar dessa lista aqui. Aí depois eu volto e faço mais uma de intervalo de confiança e a gente acho que pode fechar, né? Assuma que os níveis séricos de ácido úrico em homens saudáveis sejam distribuídos probabilisticamente de acordo com uma normal com média, blá blá blá, e desvio padrão, tá. Então, isso daí. Qual é a chance de que um homem selecionado ao acaso tenha um nível sérico de ácido úrico entre tanto e tanto? Tá, então nesse caso eu tenho o seguinte. Eu tenho que X, que é a concentração de ácido úrico, é uma normal com média 5,4 e desvio padrão 1,25. Então aqui vai entrar o quadrado, tá? Qual é a chance de que um homem selecionado ao acaso tenha um nível sérico de ácido úrico entre esses dois valores? Então ele só está perguntando qual é a probabilidade de X estar entre 4,25 e 7,25. Ops. Ele quer saber isso, né? Então, vamos lá. Aqui vai entrar enorme, né? Porque, assim, eu fico escrevendo direto, né? Mas, bom, enfim, espero que a essa altura vocês já consigam ver o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo assim. Estou colocando aqui 7,25, aqui 4,25. E eu estou fazendo essa probabilidade menos essa probabilidade aqui, para obter a do meio, né? Então, eu vou fazer P enorme, né? Na verdade, o que eu faço é P de
x menor ou igual, ou menor, né, tanto faz, 7,25 menos p de x menor ou igual a 4,25. Então, isso aqui vai dar P norme 4,25 menos P norme 7,25. Aí eu tenho que completar, né, com a média e com a variância. A média é 5,4, e a variância, ou no R eu tenho que colocar o desvio padrão, então o desvio padrão vai ser 1,25. E aqui a mesma coisa. 5,4, 1,25, tá? Quando eu faço a diferença, eita, olha só o que eu fiz. Achei uma probabilidade negativa, né? Por que isso aconteceu? Bom, porque eu subtraí ao contrário, né? Eu subtraí eu subtraí da menor probabilidade à maior probabilidade, então vai dar negativo. Então eu devia ter feito assim, ó. Eu vou acumular até o 7,25 e aí subtrair 4,25. Eu tinha feito ao contrário, eu tinha acumulado até aqui e subtraído dessa que era maior. E por isso deu negativo. Pronto, agora deu certo. 0,75177, tá? Alguma dúvida? E no caso desse 1,25 ao quadrado, só ficaria na expressão mesmo? Ah, sim, é porque eu fiquei com preguiça de fazer quanto que vale, né? Eu poderia fazer assim. Aí eu podia ter colocado aqui, né? 1,5625. Mas eu não fiz isso porque eu sei que na hora de chegar no R e colocar aqui a expressão, eu tenho que colocar o desvio, né? E aí eu teria que colocar a raiz quadrada desse cara aqui, ia dar 1,25 de novo, entendeu? Aí por isso eu botei só o quadrado aqui em cima. Ah, ok, então tudo bem. Obrigado. Beleza? De nada. Isso tem de acontecer, tá, pessoal? Porque, enfim, a razão para acontecer isso é porque quando está no meio do texto, né, tem uma normal com média tal e variância tanto, ou desvio padrão tanto, eu tendo a preferir escrever o desvio padrão. Quando está escrito assim, né, por extenso. Porque quando aparece assim, eu coloco a unidade. Aí colocar quadrado na unidade, às vezes é chato, né? Tipo, vou botar o quadrado nessa unidade inteira. Aí seria miligrama ao quadrado por entendeu? 10.000 miligramas ao quadrado, né? Vai ficar bem estranho. Aí, em geral, eu simplesmente boto o desvio padrão, que a unidade é a mesma. Mas por isso que, em geral, quando vem escrito média e desvio padrão. Mas na notação, na hora de escrever assim, a gente sempre coloca média e variância. Mas na hora de voltar para o R, é média e desvio padrão, tá? Bom, mas enfim, tem que prestar atenção, porque nada impede de escrever média e variância e tal, né? Então tem que sempre saber. Em geral, eu tento colocar assim, né? Quando é desvio ou variância, colocar em negrito para não passar despercebido. Tá. Então vamos voltar aqui e fazer mais um exercício para fixar. Posso fazer esse que era para variância. Vou fazer então esse aqui. A 9,3. Aí depois que eu fizer essa, a gente pode terminar. Então vamos lá. 9,3. Considere o exemplo dos escorpiões abordado em aula, ou seja, coleta-se uma amostra de tamanho 10 de comprimento de pinças de escorpiões machos adultos da espécie Scorpion maurus, a partir da qual obteve-se média amostral igual a 48,2 e variância amostral igual a 1,708 ao quadrado. Então, pois é, por isso fica esquisito.
eu coloquei a variância amostral, já está uma expressão aqui, né? Esse é o valor numérico. Então, é essa expressão aqui. E lembra que a unidade, quando você informa a variância, a unidade fica ao quadrado. Aqui é centímetros, aqui é centímetro quadrado. Então, considere que tais comprimentos podem ser... Nossa Senhora, no meu português. Considere que tais comprimentos podem ser considerados normais e que foram coletados de forma independente um do outro. Tá. Aí, o item A eu não vou fazer porque é para a média, tá? E a média a gente já fez hoje. Então, vou deixar para vocês fazerem como exercício. Eu queria fazer o item B, que é o intervalo para variância. Então, item B, vamos lá. Obtém um intervalo de 97% de confiança para variância populacional. Interprete o intervalo encontrado em termos práticos, ou seja, levando em conta o significado da variável de interesse. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, ele quer 97% de confiança para variância populacional. Então, ele quer um intervalo para sigma 2, né? Então, vamos lá, vamos fazer um intervalo para sigma 2. Como é que eu faço o intervalo para sigma 2? Eu posso fazer assim. Eu sei que n-1, S2, sobre sigma 2, tem distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Foi o que a gente viu na última aula. Tinha esse resultado aqui. Tá? Aí, a partir dele, eu vou construir um intervalo. Então, gama, que é 97%, vai ser a probabilidade. Aí eu tenho que prestar atenção, né? Porque eu não posso mais fazer menos Q e mais Q, né? Então, eu tenho que fazer assim, porque essa distribuição Q quadrado, ela é assimétrica, né? Ela tem esse comportamento aqui assimétrico. Onde aqui é o zero, aqui eu tenho aqui quadrado n-1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero uma confiança de 97%, então eu vou colocar 97% aqui no meio, então vai sobrar 3% para ser colocado nas duas causas. Então, eu vou dividir igual, aqui eu vou botar 1,5%, e aqui eu vou colocar também 1,5%, tá bom? Então, isso aqui é o meu quantio inferior, esse aqui é o meu quantio superior. E aí, o que eu fiz? Né? Quando eu faço isso, eu coloquei o seguinte, eu coloquei 97% de probabilidade dessa variável aleatória estar entre QI e QS. Né? Bom, e aí eu tenho que isolar o sigma 2 no meio, porque o que eu quero obter é um intervalo de confiança para sigma 2. Então, vai dar P de 1 sobre QI. O que eu vou fazer, né? Eu quero colocar esse sigma 2 para cima. Então, eu vou fazer 1 sobre, né? Então, eu vou elevar os 3 a menos 1. Lembrando, quando eu elevo a menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade também. Aí agora, bom, agora já melhorou, né? Porque aqui o sigma 2 já está na parte de cima. Então agora é só multiplicar todo mundo por n-1 S2, né? Aqui nas três partes. Então vai dar n-1 S2 sobre QI maior sigma 2, né? Maior n-1 S2 sobre QS. Beleza. Então, obtive meu intervalo, né? O intervalo de confiança para sigma 2. O nível de confiança 97% é n-1 S2 dividido por QI. Não, ó. Qual é o menor valor dos dois? Esse ou esse? Esse aqui é o menor. Então, eu tenho que colocar
que é S e não QI. N-1 S2 sobre QI, tá? Bom, beleza. Então, é só substituir os valores. A única coisa que eu vou ter que fazer, né, porque eu vou ter que calcular mais, ó, repara. Uma coisa interessante, né? Nota que o intervalo de confiança não usa o x-bar, né? Usa só o S2. Tá vendo? Não usamos o x-bar, porque esse é o intervalo para variância. E aí esse intervalo não usa x-bar. Na verdade, ele usa indiretamente. Ele usa o x-bar para calcular S2. Né? Mas se eu já tenho o valor de S2, o valor de x-bar já está embutido aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular no R os valores. Lembrando que eu preciso calcular o QI e o QS. Então, quem é o QI? QI, esse aqui é o QX, né? De quanto que ele deixa para a esquerda? Ele deixa 1,5%. Quantos graus de liberdade? Bom, aqui o número de graus de liberdade está aqui quadrado, também é N-1. Então, o QI vai ser QISC. Eu quero acumular 1%, 1,5% de probabilidade à esquerda, e o N-1 vai valer, aqui eu não anotei o valor de N, né? A amostra de tamanho 10, então N igual a 10. Então N-1 é 9. Pronto. Então esse é o QI. O QS vai ser... Bom, ele tem que deixar 1,5% à direita, né? Então, à esquerda ele vai deixar 98,5%, né? 985. Tudo bem? Então, aqui, QI, QS. QI deu 2,33. QS deu 20,51. Bom, agora, para eu fazer o meu intervalo, é só calcular N-1 vezes S2 dividido por QS. E o outro é dividido por QI. Bom, para não misturar as coisas, pessoal, porque olha só, você tem que tomar um pouco de cuidado. Olha o valor de N que está na memória do R. 190. Por quê? Porque foi o N que eu usei na conta anterior, tá vendo? Aqui era 189. Então tem que tomar cuidado com isso, ou seja, eu tenho que carregar os novos valores. O novo valor de N é 10, e o novo valor de S2 é 1,708 ao quadrado, tá? Então, muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Tem que checar para ver se você não está fazendo a conta com os valores, um valor defasado, tá? Então, tem que rodar de novo N igual a 10. Agora, o valor de N mudou, passou a ser 10. Antes era 190. Tá? Então, agora eu estou renomeando os valores das minhas variáveis, tá? E aí eu posso conferir. Ó, o S2 está batendo, o QI deve estar batendo também, né? O QI também está batendo, e o QS também. Então está certinho, tá? Bom, agora é só calcular as quantidades. Então, meu intervalo são esses dois valores, né? Meu intervalo foi igual a 1,2799. Na verdade, se eu for arredondar para esse número de casos, daria 800, né? E aqui para 4, 11,2449, ou seja, 50. Arredondando, porque, enfim, aí daria para cá e viria para cá, então 2450. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nas contas? Bom, então deixa eu só escrever a interpretação, né, do intervalo.
para a gente terminar. Então, a segunda parte da questão pede: interprete o intervalo encontrado em termos práticos, ou seja, levando em conta o significado da variável de interesse. Então, como é que eu interpretaria isso, né? Eu escreveria da seguinte maneira. Sei lá, por construção, (97% dos intervalos de confiança irão conter o verdadeiro valor de sigma 2, né? Então, por construção, 97% dos intervalos de confiança contém o valor de sigma 2, né? Na amostra, obtivemos um intervalo de confiança igual a 1,2800, 11,245 para sigma 2. Então, acreditamos com 97% de confiança que a variância populacional dos comprimentos das pinças dos escorpiões dessa espécie estão entre que a variância está ou pertence a um intervalo. Pertence ao IC obtido. Tá bom? Essa é a interpretação completa, tá? Então, por construção, 97% dos intervalos vão conter o verdadeiro valor de sigma 2. Aí, na amostra, a gente obtém esse intervalo de confiança para sigma 2. Então, a gente acredita, com 97% de confiança, que a variância populacional dos comprimentos das pinças dos escorpiões dessa espécie pertencem ao intervalo, quer dizer, a variância pertence ao intervalo obtido, que é esse aqui. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa, ou nas contas, ou na interpretação? Não? Tá. Bom, então, pessoal, faltam 20 minutos, eu acho que hoje eu vou liberar mais cedo, e aí eu deixo um tempo para vocês fazerem as outras questões dessa lista, tá? E aí, na aula que vem, a gente pode fazer a mesma coisa, tirar a dúvida. Se vocês conseguirem fazer as questões, tentem fazer, e aí a gente tira a dúvida dessa parte de intervalo de confiança, porque foi o que a gente fez menos, né? Porque foi a última parte da matéria, e como a lista de exercício de número 5 estava para ser entregue hoje, então aconteceu, né, eu imagino que vocês tenham focado mais na lista 5, ao invés de estudarem mais essa parte de intervalo de confiança. Mas tudo bem, não tem problema, porque a lista é o que vale ponto, então é a prioridade mesmo. Mas então, se vocês tentarem fazer os exercícios, aí de repente amanhã, quando vier
quando tiver durante a aula, eu tiro as dúvidas de vocês nesses exercícios de intervalo de confiança. E se vocês tiverem dúvidas com exercícios passados também, a gente também pode conversar, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa? A prova vai ser, então, semana que vem, né? Vai ser segunda e terça. Isso, exatamente. Fica um pouco, fica bem junto, né, uma da outra. Mas como a matéria é a mesma, não sei, acho que acaba não tendo muito prejuízo, né? Vai ser pelo AVA? Eu esqueci. Isso, vai ser pelo AVA. Então vai ser bem similar ao esquema dos seus exercícios. Tudo bem.